noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Conta com Parente, que é um canal que a gente tem agora, né, programação de jornada financeira, para te dar estratégias para você dominar suas finanças, ter clareza nos seus objetivos financeiros e ainda ser uma pessoa investidora. E o nosso tema de hoje é o poder dessa clareza nas suas metas financeiras, o quanto isso transforma, o quanto isso expande a tua capacidade de realização. E para essa live de hoje, a gente tem esse tema do poder da clareza, onde eu quero demonstrar um pouco mais dentro da nossa jornada de finanças, como isso afeta os teus resultados e como isso pode, a partir de agora, alavancar e te trazer realmente, né, mais possibilidades, né, multiplicar as suas alternativas e escolhas que você tem na sua vida financeira para ter independência, para ter liberdade financeira. Eu sou Elton Parente, doutor em administração pela USP com intercâmbio nos Estados Unidos, e meu tema de pesquisa, de trabalho, de treinamentos é bem-estar financeiro e qualidade de vida, inclusive com um programa chamado No Estresse Financeiro, que é o nosso programa focado em desenvolver o seu comportamento para você dominar suas finanças definitivamente, com fundamentos, com base científica e com realmente um processo estruturado de transformação na sua vida, tá certo? Então, nesse programa, nós já formamos algumas turmas de treinamentos e mentorias e são os depoimentos que nós temos que realmente é o que a gente entrega, essa transformação da você ter a clareza, você sentir o poder realmente de ter o domínio das suas finanças em suas mãos. E para hoje a gente vai avançar mais ainda nessa jornada, junto com todos aqui nessa transmissão, para falarmos a respeito aí de como você lida com os seus objetivos financeiros. E uma pergunta interessante para a gente começar o ano, né, pensando nela, se você já não pensou, acredito que já, né, você já definiu o seu objetivo financeiro para esse ano? Você já tem suas metas, né, suas principais metas definidas para esse ano? Compartilhe um pouco comigo aí, se sim, se você já tem suas metas financeiras definidas para esse ano, né, e como que você está planejando aí, né, iniciar esse ano para realizar essas metas. Então, conta para mim, você já tem a sua meta financeira definida para esse ano? Você tem ela de forma específica, você tem ela de forma mensurável, você tem ela de forma temporal, de forma desafiadora e de forma que realmente te impulsione a você se motivar, se automotivar nesse processo de conquista? Então, confirma para mim aí se você já construiu a sua meta, né, financeira para esse ano. Para esse ano que se inicia, e é sempre importante, né, estar renovando nossas metas, né, e realmente nos concentrando na conquista delas. Agora, deixa eu contar para você um pouco sobre essa questão da clareza das metas, né? A metodologia SMART que eu acabei de passar, né, que você uma meta específica, mensurável, temporal, né, que seja desafiadora. Então, você precisa realmente ter isso muito bem definido. É aquela velha história de dizer que você deseja um carro. Tem que falar qual é a cor do carro, qual é o modelo do carro, qual é a marca do carro, qual é o ano do carro, né? Você tem que ser o mais específico possível, né, dentro daquilo que você deseja, né? E aqui nós estamos falando de metas financeiras. Quando você é específico ou específica, você consegue construir caminhos alternativos para que isso aconteça. Então, olha só, quando você quer um carro, né, pode ser um carro usado de 20 mil reais, pode ser um carro zero de 150 mil reais. Qual é o carro que você quer especificamente? Então, o primeiro passo é você ser muito específico. Então, e falando de finanças, uma das coisas que a gente observa muito quando a gente vai falar de finanças, dependência financeira, liberdade financeira, e aí quando a gente vai para um treinamento, pergunta assim da pessoa: se eu tivesse um cheque em branco, né? E essa pergunta fica para você também. Se você tivesse agora, né, diante da oportunidade de receber de mim aqui, né, um cheque em branco, né, e eu vou preencher esse valor, né, eu vou preencher o valor nesse cheque, qual seria o valor em dinheiro que você desejaria que esse cheque fosse preenchido, que seja um valor que garanta a sua independência financeira? Então, qual seria o valor nesse cheque que você deseja
que garanta a sua independência financeira. Qual é o valor exato que você deseja que esse cheque seja preenchido? Qual é o valor exato que é necessário para você ter independência financeira a partir desse cheque agora, em branco, para você na sua conta? Então, conta para mim qual seria o valor desse cheque. Qual seria o valor que eu deveria preencher esse cheque para você? Porque essa é uma pergunta fundamental para a gente começar a balizar objetivos financeiros de forma clara, né, de forma objetiva, e depois vamos complementar com a questão temporal e todos os outros elementos da construção de metas. Mas primeiro, havendo um cheque em branco agora para você, qual seria o valor, né, que você desejaria que esse cheque fosse preenchido, que te daria, a partir de agora, a tua independência financeira? Então, quando está em treinamento, geralmente, as pessoas elas não sabem que valor é esse. Elas chutam, né? Algumas chutam, não, quero só o cheque de 10 mil, não, quero o cheque de 100 mil, não, quero o cheque de 2 milhões. Né? Elas chutam valores. Né? Elas não sabem exatamente qual é o valor. E aí já falta clareza em relação à sua meta financeira principal, que é a meta financeira da independência financeira. O que é a independência financeira? A independência financeira é você ter uma quantia de dinheiro, que esse dinheiro, esse capital financeiro, trabalha no seu lugar. Então, é uma quantia necessária para que ela, aplicada, renda o valor necessário para pagar pelo seu estilo de vida desejado, ou atual ou desejado. Se você já tem um bom estilo de vida, então que pague esse bom estilo de vida. Se você ainda está no caminho de alcançar o estilo de vida que você deseja, então uma reserva de capital que pague esse estilo de vida desejado. Então, essa independência financeira, esse valor, geralmente é desconhecido da maioria das pessoas, você precisa conhecer. Qual é o valor da sua independência financeira? Porque essa vai ser também uma das balizas na construção do seu domínio das suas finanças. É você saber qual é o seu alvo, saber qual é o nível que você precisa chegar para ter realmente o dinheiro trabalhando no seu lugar e você poder aí usar melhor do seu tempo, fazer as coisas que realmente você ama e agregar valor, sim, abrir outros negócios, abrir outros projetos onde você se sinta mais realizado ou realizada. Então, que número é esse? Como é que você chega nesse número? Então, a maioria das pessoas não sabem, não tem esse número, não tem esse conhecimento para chegar nesse número. E é muito importante a gente realmente fechar como que você chega nesse número. Boa noite, Halber. Seja muito bem-vindo. Então, para chegar nesse número, a conta é muito simples, mas não é tão fácil. Simples não quer dizer fácil. Né? Simples quer dizer que é um processo, né, certo ali, passo a passo, que você tem que fazer. Né? Na prática é que ele não é tão fácil, mas vamos lá. Qual que é o processo, qual que é o cálculo? Então, já expliquei até, né? É o valor, o capital que você precisa ter investido que renda o valor para pagar o teu estilo de vida ou atual que seja bom ou desejado. Então, se você tem, por exemplo, uma quantia, vamos pegar uma calculadora aqui rapidamente. Se você tem uma quantia de 2 milhões de reais aplicada, vamos pegar uma calculadora aqui, rapidinho. Se você tem uma quantia de 2 milhões, vou colocar aqui na calculadora, ó, 2 milhões, conta na hora, né? E esses 2 milhões rendem, né, por exemplo, 8% ao ano, a gente está falando de 160 mil. Tá? 2 milhões rendendo 8% ao ano, a gente está falando de 160 mil. Então, 2 milhões, né, vai render 160 mil. Deixa eu pegar aqui o número certinho, que é para a gente fazer a conta de como isso funciona. 160 mil dividido por 12, eu vou ter aí por mês 13.333. 13.300. Vou ter 13.300 por mês. Então, 13.300 por mês paga o seu estilo de vida? Ótimo. Qual é o valor, então, que eu devo chegar? 2 milhões. Aí você pode pensar assim, nossa, mas é muito dinheiro, isso é muito distante da minha realidade. Gente, não é.
Não é. Eu vou te dizer por que que não é. Por mais que a gente tenha uma renda modesta, ao longo da vida, ao longo do tempo, se você fosse aplicando uma parcela do que você ganha, utilizasse esse tempo e os juros ao seu favor, você consegue acumular, sim, né, 2 milhões de reais. E eu estou falando de 2 milhões para um padrão de vida de 13 mil com rendimento de 8%. Gente, tem muitos tipos de investimentos que rendem bem mais que 8%. E tem investimentos que são atrelados à segurança que vão render aí cerca de 6, 5% ao ano. Mas 8% não é nada exorbitante. É bem moderado, é bem do moderado para o seguro, né? Você conseguir esse rendimento com conhecimento sobre aplicações financeiras, com o mínimo de conhecimento sobre aplicações financeiras. Então, onde você deve chegar agora, 8% é um percentual razoável para quem está aprendendo, para quem vai iniciar sua jornada de como uma pessoa investidora. Né? Então, você pode utilizar esse 8% como parâmetro. Né? E se você quiser ter um número ainda mais seguro, você pode reduzir para 6, mas 8 é um número médio, né? Que dá para fazer uma base de cálculo. Então, o que você deve chegar é qual é o valor aplicado, que rendendo 8% ao ano, vai resultar ao mês a renda que você precisa para pagar pela tua qualidade de vida, certo? Então, se você precisa de 5 mil reais para pagar pela tua qualidade de vida, a gente está falando aí já de 900 mil reais, né? E também não é nada fora da realidade. Isso é fruto de você criar o comportamento investidor a partir de agora, investindo que seja 50 reais, investindo que seja 100 reais por mês, né? Além de você se desenvolver nesse processo, né? Se desenvolver com as habilidades de investimento, se desenvolver com os seus hábitos de consumo, se desenvolver com o seu controle financeiro e se desenvolver, quem sabe, também na área dos negócios, se você tem interesse em empreender. Se desenvolver também na área do marketing digital, se você precisa empreender digitalmente. Né? Se desenvolver em outras áreas que possam gerar mais valor para você e também mais satisfação, mais realização pessoal, certo? Então, a gente não está atrelado especificamente à sua profissão de formação, mas como você pode utilizar o dinheiro como mecanismo para gerar mais riqueza na sua vida. Então, nesse exemplo, 2 milhões, 8%, gera 160 mil ano, que gera 13.300 mês. Então, para eu ter uma renda de 13.300 por mês, eu preciso acumular com esses fatores, né, o valor de 2 milhões. Ah, quer dizer, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou investir os 2 milhões? Não. Você deve começar agora, com pequenos valores, construindo um hábito, e a partir desse hábito você vai aprendendo outras ferramentas financeiras. Quando eu falo ferramentas financeiras, estou falando de tipos de investimento. Estou falando de CDB, estou falando de tesouro direto, estou falando de ações, estou falando de fundos de investimentos, estou falando de a gente aprender cada vez mais a utilizar esses instrumentos ao longo da sua vida financeira para cada vez mais capitalizar melhor, para cada vez mais ter um rendimento melhor do seu capital, do seu dinheiro. Tá certo? Então, primeira coisa para você ter clareza nas suas metas, você saber quais são os números envolvidos e colocar isso como um dos seus parâmetros, tá? Não é o único, mas um dos seus parâmetros para você monitorar o seu alcance de metas, tá? Então, esse é apenas um dos parâmetros, tá certo? Então, foca nessa construção também, né? Deixa eu até adicionar isso aqui para a gente, já dá um excelente parâmetro para você se monitorar e se acompanhar em relação ao alcance das suas metas. Né? Muito bom, pessoal, já acompanhando aqui, GH Pinturas, o Sinaia, Exclusive, Octávio, além do Rabo que está por aqui também pelo Face. Gente, isso é só o começo. Então, clareza vai te dar muito mais. Clareza vai te dar, por exemplo, né, a capacidade de você criar possibilidades de como chegar nesse resultado desejado. Tem um autor na administração chamado Peter Senge. Uma das obras bem conhecidas dele na área da administração se chama Quinta Disciplina. E essa obra Quinta Disciplina tem uma obra auxiliar que é a Quinta Disciplina Caderno de Campo, que é um caderno de exercício sobre o que ele ensina.
E nessa obra ele fala sobre organizações que aprendem, sobre como a aprendizagem é gerada, né, dentro das pessoas, aliás, dentro das organizações e, claro, através das pessoas, através do aprimoramento individual, dos arquétipos, né, mentais, e como esses arquétipos mentais envolvem a cultura de uma empresa e como a empresa se transforma em uma organização que aprende constantemente, se renova e inova. Então, nessa obra, a quinta disciplina, Caderno de Campo, do Peter Senge, juntamente com outros autores, ele faz um comentário muito importante sobre o planejamento que eu quero trazer para a nossa reflexão sobre o poder da clareza nas suas metas. Que está relacionado ao seguinte, né? O comentário é assim: como as pessoas são desacreditadas em relação ao planejamento, seja nas organizações, seja no próprio planejamento individual, né, no próprio planejamento pessoal. Por quê? Porque geralmente o que acontece na realidade, né, foge ao que foi planejado. Aquela, não lembro agora o autor, até o meu amigo Elazer já me disse o autor uma vez e eu não anotei, né, mas tem uma frase, que essa frase eu não lembro o autor, que diz assim, que nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Então, e é verdade, né? O campo de batalha é diferente. É aquela coisa da faculdade, né? Você se forma e aí quando vai para a prática, a teoria é outra, né? Já tem essa frase também, né? Quando você vai para a prática, a teoria é outra. Então, tem muito disso envolvido na questão da estratégia. Então, a gente precisa realmente entender que quando você faz um planejamento, claro que a prática vai ser diferente, claro que a aplicação vai ser diferente, mas o que a gente precisa entender é o significado desse processo e o quanto ele nos ajuda a gerar a mudança que se deseja, a mudança que intencionalmente se deseja. Então, o que o Peter Senge coloca é que a importância do planejamento, a importância de você ter uma estratégia, um objetivo, um foco, não é necessariamente para sair igualzinho você planejou, mas é muito mais pelo quanto isso te impulsiona para alcançar isso que você desejou. E nesse movimento, ele coloca algumas possibilidades de resultado. É como se fosse, inclusive tem aqui do lado aqui, é como se fosse esse elástico, ele usa essa metáfora do elástico, né? Então, a metáfora do elástico, ele mostra o seguinte, esse é o exemplo que o Peter Senge dá, né? Quando você define uma meta, um planejamento, uma estratégia, é como se você estivesse puxando o elástico, ou seja, puxando a tua situação atual, que está aqui embaixo, para a sua situação desejada, que está aqui em cima. Então, você está puxando a situação atual para a situação desejada, para o que você está planejando, para o que você quer alcançar, né? Então, nesse processo de você fazer essa pressão, é a isso que ele dá a fundamental importância do planejamento, da estratégia, de você traçar seus objetivos com clareza. É essa pressão que gera em você mesmo. E no caso das organizações, nas organizações, nas empresas. Então, essa pressão que é o que vai te motivar a você sair do estado atual e atingir o estado desejado. E aí os resultados possíveis são aqui é o estado desejado. Um dos resultados possíveis isso vai chegar próximo ao teu estado desejado, ou seja, o teu estado desejado está aqui, e isso vai chegar aqui no meio do caminho. É uma possibilidade, né? Porque a pressão está para cá. Então você vai, de alguma maneira, chegar em algum lugar nesse meio do caminho. É uma possibilidade. A outra possibilidade é você chegar exatamente onde você idealizou. Talvez não com o mesmo caminho, talvez não com as mesmas ações, talvez não da forma como você imaginou, mas você pode chegar exatamente onde você mapeou para chegar. E a outra possibilidade é de você ultrapassar aquilo que você desejou, ultrapassar aquilo que você planejou, aquilo que você definiu como objetivo, como meta para você, né? E no caso do Peter Senge, ele fala também das organizações. A única coisa que não vai acontecer se essa pressão estiver sempre exercendo essa ação é esse estado atual
sobressair para baixo. Isso não vai acontecer. Então, pessoas que têm metas são pessoas que vão sempre trabalhar nesse movimento de alcançar muito mais próximo do desejado, ou muito mais que o desejado. Mas dificilmente ela vai recuar do estado atual para algo menos. Porque a pressão que ter uma meta, que ter um planejamento exerce, te leva a esse movimento. E a PNL fala disso também, né? O quanto a gente mobiliza de energia quando você tem uma meta bem definida, clara e fixa na sua mente, para que isso, dia e noite, o teu cérebro vai trabalhando nela, vai criando alternativas, vai criando rotas para que isso aconteça. Então, isso é muito interessante para a gente pensar no quanto é importante você ter um bom planejamento, ter metas claras. É isso mesmo, Silvia, né? Organizações que aprendem essencial para novos tempos, né? E a mesma coisa se aplica para nós como indivíduos. A gente precisa realmente trazer essa energia, trazer esse emocional para dentro da construção das nossas metas. Aquele número que eu acabei de explicar para você chegar no valor da sua independência financeira é um dos parâmetros. O outro parâmetro é você definir metas financeiras que realmente significam muito para você, no sentido de autorrealização, no sentido de satisfação pessoal, no sentido de agregar na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, né? Metas impactantes em todos os sentidos positivamente, que a gente chama de metas ecológicas. O que é uma meta ecológica? É uma meta que só faz bem para todos os lados. Faz bem para você, faz bem para todas as pessoas ao seu redor, né? Faz bem para todo mundo. Essas são metas ecológicas. Mas muito mais do que ser ecológica, ela tem que ser muito importante e significativa para você. Então, na hora de você definir seu planejamento e exercer essa energia, né, que está dando exemplo aqui do Peter Senge, né, de fazer essa pressão da energia para você realizar seus objetivos, é importante que você defina aquelas que você se empolga, aquelas que realmente te leva a se imaginar com aquilo realizado, e só de imaginar te faz sorrir, só de imaginar aquilo te faz alegre, só de imaginar você já imagina também a alegria das pessoas ao seu redor e a satisfação delas junto com você de ter essa meta realizada. Então a gente precisa reviver e reavivar, né, nosso planejamento com essa energia. E esse é um parâmetro mais forte do que o parâmetro anterior do cálculo do valor da independência financeira. Porque esse parâmetro da significação, do emocional, da importância disso, o impacto disso na sua vida, que vai te motivar de verdade a todos os dias você fazer pelo menos uma coisa que te leve mais próximo daquilo que você deseja. Inclusive, tem uma obra chamada A Única Coisa. É uma obra sobre produtividade. E nessa obra ele fala justamente disso. Você definir para o seu dia aquela uma coisa extremamente importante que você precisa fazer para chegar mais perto do seu objetivo. Só que você primeiro tem que ter um objetivo muito claro. E esse objetivo muito claro tem que ser muito importante, muito significativo para você. Então, pode ser que seu objetivo muito importante esteja envolvido não só com a sua renda, mas também sua renda e sua saúde. Né? Eu quero uma renda X, porque com essa renda X a minha saúde vai ser muito melhor, minha família vai ter uma saúde muito melhor. Com isso, vou poder ter um plano de saúde, vou poder ter tranquilidade em relação à saúde de toda a minha família. Ótimo, se for isso para você, maravilha. Né? Se for para você a questão de viagem, não adoro viajar, eu quero ter uma renda X, porque com isso eu vou poder viajar, vou poder ir para a praia, vou poder conhecer outros países, ótimo também. O que não tem certo ou errado. O mais importante são metas claras, que sejam significantes e importantes para você. E a gente não está falando de certo e nem de errado, mas aquilo que realmente funciona, aquilo realmente que impacta a sua vida. Então a gente precisa reavivar nossas metas. Se você já definiu suas metas esse ano, talvez
você precisa agora olhar para elas com esse olhar, com essa visão de qual é o contexto dessa meta realizada, como é que é o seu estilo de vida com essa meta realizada, né? E trabalha nisso, porque quando você constrói essa imagem mental da sua meta realizada, ao mesmo tempo você está dando um sinal para o teu cérebro, sério, vamos trabalhar nessa direção, me mostra quais são as possibilidades que eu tenho, qual é o caminho, e dia a dia você vai, pelo menos uma única coisa, fazer em direção a esse objetivo. É muito importante que você realmente avance um passo todos os dias. Mas se você não tem uma meta clara, se você não tem um planejamento, se você não tem um direcionamento próprio daquilo que você quer alcançar, tem uma outra frase que diz o seguinte: se você não tem um planejamento, você vai ser uma peça no plano de alguém. E ser uma peça no plano de alguém não quer dizer que o plano de outra pessoa seja favorável a você. Nem sempre. E eu acho que você já sabe do que eu estou falando. Eu acho que você já deve ter passado por alguma experiência nesse sentido, de que de repente você passou um período sem metas e naquele período parece que as coisas não saíam do lugar. Você não tinha um objetivo definido, você não tinha clareza exatamente do que você realmente queria de importante para a sua vida, e naquele período parece que as coisas não saíam do lugar, mas ao seu redor você ajudava muitas outras pessoas a evoluírem, a aprenderem, a crescerem, e elas cresceram, mas você não tanto quanto elas. Não porque você não quisesse, e não porque você não tenha feito coisas importantes, mas porque você não tinha em vista o que era mais importante para você. Qual era o objetivo mais significante para a sua vida? E a gente só pode dar, a gente só pode transbordar daquilo que a gente está cheio. Você, de repente, deixou de agregar valor na sua família, deixou de agregar valor na sua carreira, talvez, né, porque você não tinha isso claro para você. Então, a gente precisa agora trazer e reavivar nossas metas, e aqui nós estamos falando especialmente de metas financeiras. Então, traz esse significado, traz esse contexto para dentro das suas metas financeiras. E aí, avançando nesse conteúdo, a gente tem uma técnica bastante conhecida, e não custa falar de novo, e não custa falar para quem não conhece, que é o quadro dos sonhos. Né? Para quem não ouviu falar ainda no quadro dos sonhos, é você pegar essa sua meta, a sua meta importante, sua meta significante, né, para esse ano, ou quer alongar um pouquinho mais, para 3 anos. Né? No nosso treinamento, no Estresse Financeiro, a gente trabalha 6 metas. São 3 metas para 3 meses e 3 metas para 3 anos. E a gente faz toda a construção das metas em cima desse cenário. Mas vamos pensar, né, em construir um quadro do sonho com uma meta sua que seja mais importante. Né? Pode ser anual, pode ser de 3 anos. E aí, você criando na sua mente a imagem dessa meta realizada, é que você vai criar o seu quadro de sonhos. E como é que o quadro dos sonhos funciona? Ele pode ser feito no caderno, né? Pode ser feito assim no caderno. Inclusive, aqui estão minhas metas escritas aqui de 3 meses, 3 anos, tá? Assim como a gente ensina, a gente pratica, né? Então, tá aqui minhas metas também. E pode ser no caderno, pode ser no papel em branco, pode ser numa cartolina, né? Pode ser de alguma forma que fique confortável para você fazer e depois deixar isso visível para você mesmo. Então, você escolhe aí a melhor maneira para você fazer aí o seu quadro dos sonhos. Outra questão pode ser desenhado, pode ser com recorte de revistas, ou você pode imprimir figuras da internet para fazer aí a colagem do seu quadro dos sonhos. Tá? Então, você tem algumas opções de como construir o seu quadro dos sonhos. Aqui, eu acredito que funciona mais, e as pessoas que fazem isso no nosso treinamento comentam que realmente se sentem mais envolvidas desenhando, né? E aí algumas pessoas já viram assim, né, com a carinha, não, mas eu não sou tão bom de desenho.
Mas a questão não é a qualidade artística, né, do desenho. O importante é o envolvimento que você tem, físico, mental e emocional, quando você está desenhando à mão a imagem mental da sua meta realizada. Então, você cria ali um movimento, esse movimento ele é memorizado pelo teu cérebro, pelo teu corpo, quando você está desenhando, e isso gera uma série de reações, claro, neurais, que vão trabalhar a seu favor. Porque toda vez que você olhar para aquele desenho, teu corpo vai sentir como foi o processo, inclusive, de criação daquele desenho. É claro, eu estou falando de você fazer isso com todo esse envolvimento, imaginando realmente essa meta impactante, imaginando o contexto da sua vida, o seu ambiente, né, ou o seu ambiente de moradia, ou o seu ambiente de trabalho, da forma como você imagina a sua meta realizada, né, as pessoas que estão ali, as coisas que estão ao seu redor, você fazer realmente um cenário completo da sua meta realizada, e esse cenário completo da sua meta realizada, você transportar isso para um desenho. Tá? Quem desejar fazer colagem também fica à vontade, né? Colagem com revistas ou imagem da internet, fica à vontade. Né? Mas relato para você que as pessoas que já fizeram e passaram pelos nossos treinamentos comentam que o envolvimento é maior quando elas fazem, mesmo que o desenho, né, não fique essa obra de arte toda, como o meu também não fica, né? Mas esse sentimento, né, de fazer essa ação, de estar ali vinculado com o desenho seu, e quando você olha, você recriar todo esse processo na sua mente, né, isso te dá uma clareza muito grande. E não é para guardar isso, esconder, não, é para colocar no lugar à vista, né? Inclusive no protetor de tela do teu celular, né? Inclusive na porta do teu guarda-roupa, no espelho do banheiro, na porta da geladeira da cozinha. Então, é para deixar no lugar visível, né? Coloca ali na tela do celular, põe nas fotos favoritas. Então, é uma forma de você, primeiro, você está construindo, está fazendo, está tendo essa clareza. E outra, você vai visualizar isso todos os dias, você vai ver esse desenho, isso vai reavivar na sua mente essa clareza, essa construção, o quanto essa meta é importante para você, o quanto isso precisa acontecer, você precisa criar rotas. E o teu cérebro vai trabalhar dia e noite. Tanto o teu consciente quanto o teu subconsciente vão te ajudar nessa jornada com uma ferramenta que parece tão simplesinha, mas não é simplesinha, ela é simples e poderosa, né, para você realmente trazer essa clareza também, de uma forma prática, de uma forma visível, né, aos seus olhos, para você ir também reforçando isso diariamente, tá certo? Então, quadro dos sonhos é uma dica muito interessante e que eu recomendo muito que você faça com a sua meta financeira. Então, nós já falamos de alguns itens aqui, né? Deixa eu até recapitular aqui, colocar um banner aqui para gente, né? Valor da independência, aqui. Falamos aí da meta impactante. E falamos agora do quadro de sonhos. Certo? Então, são aí alguns fatores que nós estamos comentando aqui para você realmente trazer essa clareza, esse poder da clareza na sua vida, das metas na sua vida, principalmente a gente está falando aqui de metas financeiras, e aí criar essa energia, criar essa pressão de você chegar no seu estado desejado, chegar no ponto, né, que você realmente deseja, no seu sucesso financeiro e também na sua independência, liberdade financeira durante esse processo, certo? Então, assim, isso tudo vai envolver o quê? Vai envolver recursos. E quando eu falo de recursos, não estou falando só de dinheiro, estou falando de recursos pessoais, principalmente. Que recursos pessoais? Recursos pessoais do tipo novas habilidades, né? Novos comportamentos, novas atitudes, novas maneiras de reagir a novas situações e não ficar somente no automático, novas competências técnicas, né? De repente você precisa aprender sobre vendas, de repente você precisa aprender sobre oratória, de repente você precisa aprender sobre negócios, você vai precisar aprender
sobre mercado financeiro, sobre aplicações, investimentos. Então, recursos também são conhecimentos, são essas habilidades, comportamentos que você precisa adquirir também e que você vai despertando para isso, abrindo a sua mente também para essas novas habilidades, novos comportamentos, para que a sua meta esteja mais próxima cada vez mais da sua realidade. Né? Uma das coisas que a gente fala bastante no nosso treinamento é que não é o quanto eu quero ter primeiro, apesar de eu ter feito aqui para você um cálculo para você fazer e saber qual é o valor da sua independência financeira, o primeiro não é o ter, o primeiro é quem você precisa ser durante esse processo para gerar esse resultado. Então, quando você cria teu quadro dos sonhos, quando você cria essa imagem, né, ampla, significativa, impactante, e que você está ali reforçando essa clareza, reforçando esse foco, reforçando esse objetivo diariamente, isso vai te dar exatamente a condição de entender o que em você precisa ser ajustado também para você chegar nessa meta alcançada, certo? Então, tudo isso se combina para te mostrar o quanto a clareza nas suas metas te dá um poder muito maior de realização. Muito maior de realização. E de você não ficar à deriva, né, sendo uma peça aí no plano de outras pessoas. Então, você precisa ter suas metas, você precisa decidir o que você quer realmente, com clareza, com especificidade, né, com detalhes, com riqueza de detalhes em relação ao que você realmente deseja. Né? E muito, muito importante, meta é positiva, tá? Meta é positiva. Então, a meta não é, eu não quero ficar endividado. Gente, não quero ficar endividado não é meta. A meta ela tem que ser escrita no sentido do que você quer positivamente, não do que você não quer. Tá bom? Então, em vez de você colocar lá, eliminar dívidas ou não ficar endividado, coloca lá quanto de renda você quer ter, qual o valor aplicado, né, em investimentos, qual o faturamento da sua empresa que você quer ter, quantas filiais você deseja abrir. Então, coloca positivamente suas metas. Tá? É muito importante registrar isso para que na sua definição da sua meta e no seu quadro dos sonhos, isso esteja expresso de forma positiva. Não adianta você colocar uma coisa lá no seu quadro dos sonhos e riscar em cima, dizendo, dívidas, risca em cima do... Não, não é isso. É metas no sentido positivo daquilo que você realmente deseja, que é importante, favorável para você, que te traz alegria, te traz felicidade, te traz senso de realização e que realmente vai impactar a sua vida com todos esses efeitos positivos. Tá certo? Então, meta é definida de forma positiva, tá certo? Então, se você tem uma meta positiva, né, que é impactante, associado a você ter independência financeira, transporta isso para o seu quadro dos sonhos. Você consegue reforçar isso claramente no seu dia a dia e trazer muito mais poder de realização por simplesmente ter clareza nas suas metas. Então, esse é o poder da clareza, é o quanto isso te potencializa, né? E aí, todos nós também já tivemos, né? Assim que nós tivemos a experiência de passar um período aí sem uma meta clara, eu tenho certeza que todos aqui, em um momento da sua vida, você já teve um momento de traçar aquela meta específica, com riqueza de detalhes, com tudo que você desejava, né? Definido no tempo, um prazo para realizar, né, definido de forma desafiadora para você, mas também ao mesmo tempo motivadora, e você foi lá e alcançou. E o quanto que isso demonstra que você é capaz de criar mais uma vez, e mais outra, metas positivas e importantes na sua vida. Então, essa experiência da sua vida é replicar ela agora. A diferença é que agora a gente está te dando um método para fazer isso, né? E esse é um dos métodos que a gente utiliza dentro do treinamento do estresse financeiro, que é o método do quadro dos sonhos, construindo uma meta impactante, construindo o cenário dessa meta realizada e transportando isso para o seu desenho do quadro dos sonhos. Tá certo? Então, esse é um dos processos que a gente utiliza e tenho certeza, dedica agora teu tempo para isso, investe teu tempo e a tua energia para definir com clareza a tua meta, idealizar, criar essa imagem mental dessa meta realizada,
transportar ela para um quadro dos sonhos, e tenho certeza que você vai, amanhã mesmo, né, já na visualização desse quadro, olhando ele, né, no lugar visível na sua casa, você já vai ter mais poder de realização, você já vai se sentir mais focado, mais focada, você já vai se sentir mais produtiva, e você vai conseguir fazer pelo menos amanhã, pelo menos uma coisa muito importante para dar um passo a mais no alcance dessa meta. E se a cada dia você fizer uma coisa mais importante, uma coisa só por dia, você vai acelerar muito o teu processo de alcance dessa meta, tá certo? Então, essa nossa live é para justamente trazer essa ênfase na clareza da sua meta, no poder que isso representa na sua realização. Então, concentra nisso hoje, dedica teu tempo e tua energia para definir com riqueza de detalhes a tua meta e construir teu quadro dos sonhos. Esse é o nosso programa dessa jornada, que é o Conta com Parente, dedicado aí a você que quer dominar suas finanças. Um grande abraço e muito sucesso para você, hoje e sempre. E até a próxima.